Eu quero desejar uma boa tarde a todos os meus amigos e amigas. Eu gostaria de estar falando sobre advertências contra o adultério, ok? Uma palavra boa aí para você estar tirando referências para estar aí falando na sua comunidade, que nem em cultos de casais. Uma coisa muito boa aí para você tá ouvindo e pondo em prática aí na sua comunidade, ok? Beber a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios capítulo 5, versículo 15 e o 18, a referência, ok? Provérbios capítulo 5, do 1 até o 6, ok? Filho meu, atenta à minha sabedoria, à minha razão, inclina os teus ouvidos, para que conserveis os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargo como o abismo, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera vereda da vida. As suas carreiras são variáveis e não as conhece. Ela anda por determinados caminhos, mas as suas carreiras são variáveis e não as conhecem. O advento das mídias eletrônicas e de formas mais específicas, as redes sociais, facilitou muito para a possibilidade de alguém vir a ter um caso extraconjugal. As estatísticas demonstram essas tristes realidades. A cada dia cresce o número de lares desfeitos e, juntamente com esses fenômenos, as consequências nefastas para a sociedade. E as igrejas estão também sofrendo o efeito de tais males, tanto como está no mundo e também como está dentro da igreja. Não escapa ninguém, inclui aqui todo mundo, né? Apesar de a infidelidade conjugal ser uma prática pecaminosa antiga, é preciso entender que a sexualidade é algo intrínseco ao ser humano. Logo, o desejo por satisfação sexual acompanha tanto o homem como a mulher, desde sempre. O problema aqui está na forma de expressão do desejo e como é satisfeito. Segundo o entendimento mundano, não há regras para o homem e a mulher viverem as suas sexualidades. No entanto, as escrituras demarcam um limite bem preciso: o casamento legitimamente
instruído por Deus. Aqui encontraremos os conselhos da sabedoria. A Bíblia para nos contra as ilusões e artimanhas do adultério. Uma dádiva divina, boa parte dos conselhos de Salomão diz respeito à sexualidade humana. Ele dedicou quase 3 capítulos do livro de Provérbios para falar sobre o sexo e seus desvios. Referências: Provérbios, capítulo 5, versículo 1, versículo 23. Capítulo 6, versículo 20 também. 35 também você vai estar achando. Capítulo 7 também, versículo 1, 27. Referências aqui boas para você estar fazendo um estudo aí muito bom, ok? Nesses provérbios, há dezenas de máximas que nos ensinam muito sobre como estabelecer. A Bíblia, ela é um livro que quanto mais você procura ler, mais as coisas do Senhor fluem, porque é uma fonte inesgotável. Dessa fonte sai coisas para o bem e também coisas para o mal. Mas que o sangue de Jesus possa nos cobrir com teu sangue, purificar nossas vidas deste mal e guardar os casamentos, o meu casamento, os nossos casamentos, os teus casamentos e outros casamentos, muitos mais, ok? O parâmetro de um relacionamento saudável, quando ainda discorria sobre os perigos da infidelidade conjugal, o sábio Salomão aqui advertiu porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor e Ele aplana todas as suas carreiras. Provérbios, capítulo 5, 21, referências, ok? Isto é, Deus considera os caminhos dos homens, a forma de se conduzir até mesmo a sua sexualidade, pois se trata de uma criação divina e, como tal, uma dádiva do Criador. Humanidade. Se o Senhor aplana todas as nossas carreiras, demonstrando cuidado pelo exercício correto da sexualidade, concluímos não ser o sexo algo mau ou maligno, mas algo honroso e nobre perante aos olhos do Senhor. Sim, fazendo este ato, algo honroso e nobre aos olhos do Senhor. Mas ultimamente, nos dias de hoje, não é como assim. Não precisarei estar explicando, como todos muitos sabem, ok? Referências: Hebreus 13, capítulo 13, versículo 4, versículo 1. Também Pedro 3, 7, ok? Uma predisposições humana. Ao iniciar a sua coletânea de conselhos, aqui o sábio Salomão, ele nos ensina sobre como evitar os laços do adultério. Salomão chama aqui a atenção do seu filho para que ouça os seus conselhos e haja conformidade com esses. Capítulo de Provérbios 5, versículo 1, versículo 2, referências, ok? O texto hebraico de Provérbios, nesses versículos, apresenta a palavra bem traduzida em nossas Bíblias como filho. O homem, o mesmo termo ocorre também nas advertências contra o adultério, em Provérbios, capítulo 6, versículo 20 e versículo 7, ok? Referências. A palavra bem pode se referir tanto em um filho biológico quanto a um discípulo. Em todos os casos, aqui a demonstração é dirigida a um ser humano que, como todos nós,
está sujeito a tentações. Portanto, a fim de vivermos o gozo da nossa sexualidade nos parâmetros estabelecidos pelo Criador, que é o casamento, ouçamos o conselho do sábio. O sexo, portanto, foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher, mas somente no casamento. Antes do casamento e fora do casamento é pecado. Concupiscência. Um fato interessante salta aos olhos de quem lê os conselhos de Salomão contra a mulher adúltera em Provérbios. Não há referência ao diabo em suas advertências. O sábio não responsabiliza o anjo caído pelo fracasso moral dos homens, mas responsabiliza aquele quem chama filho meu. Somos agentes morais livres e temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal, desejos bons e desejos ruins. São inerentes ao ser humano. Não nos subestimemos. Por isso, o sábio aconselha: não cobice no coração a sua formosura, nem te prendas com os teus olhos. Provérbios capítulo 6, versículo 25. E o versículo em Gálatas capítulo 5 e versículo 16. Pois foi deixado ao homem livre o arbítrio, né? Ele é responsável pelas suas escolhas. Se eu quiser escolher o bem, ok, escolherei o bem e as coisas que no bem há. Não adulterarás, né? Que nem os leitores da Bíblia conhecem essa passagem também. Se eu escolher o mal, para mim também é deixado esta ação em agir, escolher o mal, ok? Mas pregamos o Cristo vivo. Jesus não gosta do pecado. Jesus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. E que você possa ter aprendido que essa prática é pecaminosa aos olhos do Senhor. Um sexo doente é um sexo doente aos olhos do Senhor. Um sexo saudável é um sexo saudável aos olhos do Senhor. Que possamos aprender nessa tarde maravilhosas e atentarmos-nos aos conselhos do sábio Salomão, instruído sim pelo Espírito Santo, porque nada é nos dado se não vir do céu, se não vir esse poder dos céus. E que o Senhor Jesus possa nos cobrir com o teu sangue, mostrar também ao perdido, ao pecador, não ficar acusando, né, tacando pedra, mas sim apresentar a verdade, né, explicar a verdade ao pecador e deixar que o Espírito Santo completa a obra, né? Porque é o Espírito Santo que faz a obra. Somos apenas agentes, né? Trabalhadores na seara, falando a palavra do Senhor, mas realmente quem faz a obra é o Espírito Santo. Que você possa meditar nessas palavras e aprendendo aí, né? Que o sexo, ele fora do casamento é pecado e fede as narinas de Deus. Que você possa meditar e refletir e que as bênçãos do Senhor sejam sobre sua casa, sobre sua família e que a paz do Senhor Jesus seja convosco nessa tarde tão gloriosa. Amém?